Olá, boa noite. Meu nome é Laurence, sou professor da Rede Estadual do Paraná, professor de História, e aqui está meu documento de identificação. Pois bem, na aula de hoje eu quero começar falando sobre movimentos sociais e principalmente sobre o movimento negro dentro do Brasil, mas também fora do Brasil. Por quê? Eu quero começar falando sobre o movimento do Black Lives Matter. Esse movimento, ele ganhou muita força no ano de 2020, quando um americano, George Floyd, foi assassinado pela polícia, foi asfixiado por um policial, utilizando-se de uma manobra que seria tecnicamente proibida. E a morte dele fez com que um movimento enorme surgisse nos Estados Unidos e que se espalhasse pelo mundo também. E aqui no Brasil nós temos, infelizmente, diversos casos de pessoas que também são assassinadas por diversos motivos, mas um deles justamente é a cor de sua pele. Só que no Brasil nós também temos um movimento negro, um movimento social que vai pensar, que vai ter como base essa tentativa de libertação e dessa queda do racismo, né, esse combate antirracista por parte do movimento negro. Só que isso não é um movimento recente dentro do Brasil, não é? E é por isso que nós vamos falar hoje sobre a Conjuração Baiana, porque ela também pode ser pensada enquanto uma revolta. Ela é uma revolta, na verdade, popular, mas ela também pode ser considerada como um movimento das classes negras. Por quê? Porque justamente a maior parte das pessoas que faziam parte, que fizeram parte dessa Conjuração Baiana, elas eram negras, elas eram as pessoas pobres que viviam em Salvador no ano de 1798. Pois bem, a Conjuração Baiana ela também pode ser chamada de Revolta dos Alfaiates ou até mesmo de Revolta dos Búzios. Búzios eram conchinhas que eram amarradas em forma de pulseira e que identificavam os participantes daquela revolta naquele período, que faziam parte desse movimento. E também Revolta dos Alfaiates, porque naquela época os negros libertos, eles podiam trabalhar, mas geralmente eles trabalhavam com algum tipo de ofício manual. E muitos dos negros, muitas das pessoas que faziam parte desse movimento e que trabalhavam naquela época enquanto alfaiates. Pois bem, então, como eu já tinha dito, essa revolta acontece em Salvador no ano de 1798. E naquela época, Salvador tinha uma população de aproximadamente 60 mil pessoas. E dessas 60 mil pessoas, 40 mil eram negras. Eram negros escravizados ou negros libertos. Então, uma das revoltas muito grandes que eles tinham e que o movimento se apropriou era justamente dessa revolta contra a situação dos negros na colônia, no Brasil colônia. Uma das coisas que nós também podemos mencionar é justamente que as pessoas que viviam naquela época, naquele período, sofriam com muita fome. Por que fome? Porque Salvador, nós lembramos um pouquinho aqui das outras aulas de história, Salvador foi a primeira capital do Brasil e também lá, naquela região da Bahia, foi onde teve a maior produção do açúcar na época, né? Nós tivemos ali a produção, o ciclo do açúcar, o ciclo da cana-do-açúcar aqui no Brasil, enquanto um dos grandes e importantes ciclos econômicos brasileiros, e justamente essa intenção dos produtores rurais de plantarem cada vez mais açúcar em detrimento de outros tipos de produtos fazia com que a população estivesse passando fome, porque ali você privilegiava o açúcar e com que os alimentos das pessoas deixassem de ser produzidos. Pois este também era um grande problema, fora obviamente os impostos que eram muito, muito elevados, muito pesados, que eram pagos para a coroa portuguesa. Então, naquela época, nós temos no mundo acontecendo alguns movimentos que são considerados revoluções e revoltas, e uma delas, de grande importância, até mesmo que vai marcar o início da Idade Contemporânea, é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa acontece em 1789 e teve como princípio justamente a liberdade, igualdade e fraternidade. Este princípio, então, que buscava tirar aquele poder da mão do imperador e tentar colocar o povo enquanto o regulador da sua vida, ela também foi acometida em outros lugares do mundo. E um desses lugares é justamente a revolta, foi lá no Haiti.
onde aconteceu a revolta do Haiti, ou a revolta de São Domingos, a partir de 1791. Pois bem, lá em São Domingos, lá no Haiti, eles efetivamente conseguem expulsar os franceses que ocupavam a ilha naquele período e conseguem, depois de muita luta, estabelecer um governo republicano, ou pelo menos uma tentativa de governo republicano. Agora, aqui no Brasil, esses ideais chegaram através de quem? Através de algumas pessoas. E podemos citar um deles, que é o Cipriano Barata. Cipriano Barata, ele foi um médico que teve contato com as ideias iluministas lá na França, quando ele foi fazer a sua formação acadêmica. E quando ele voltou ao Brasil, ele criou uma loja maçônica chamada Loja Cavaleiros da Lua. E essa loja foi fundada juntamente com Francisco Muniz. Eles começaram então a propagar esses ideais iluministas entre a população negra, que foi ali se ajuntando com eles, já a revolta estoura lá em 1798. Nós temos ali um conjunto de pessoas, um conjunto de lideranças, das quais podemos citar o Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga, o João de Deus. Essas pessoas, essas pessoas que eu citei agora, eles eram negros, que eram livres, 2 eles alfaiates e 2 eles soldados, não é? Então, esses eram lideranças juntamente com o Cipriano Barata, que começou então a perscrutar entre aquela população, entre os revoltosos, as ideias iluministas. Então, em 1798, estoura essa revolução, né? Na noite de 12 de agosto, eles começaram então a pregar panfletos em prédios públicos, e esses panfletos tinham algumas reivindicações, dentre elas abolir a escravidão, a liberdade do comércio, procuravam também tirar o governo monarquista e implantar uma república democrática, e também reivindicavam o aumento dos soldos. Entretanto, essa revolta ela foi duramente repelida pela coroa de Portugal. Os revoltosos foram mortos e aqueles 4 líderes eles foram enforcados e esquartejados, como uma prova de que Portugal exercia ainda grande influência aqui dentro do Brasil. Mas nós vimos nas aulas passadas outro movimento, que foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ela também tinha como ideal justamente retirar o poder de Portugal daquela região, justamente porque havia ali aquele medo que houvesse a derrama, ou seja, a cobrança de impostos excessivos por parte de Portugal, mas foi uma revolta muito mais elitista, das pessoas que tinham ali propriedades, que tinham minas, que tinham muito dinheiro a perder. Agora, a Conjuração Baiana não. A Conjuração Baiana ela foi realmente um movimento popular, das classes populares. E é justamente dessa importância que nós temos que lembrar. Porque muito se lembra da Inconfidência Mineira, pouco se lembra da Conjuração Baiana, que teve ali movimento popular. E quando tem movimento popular, tem coisa boa acontecendo. Então, vamos retomar um pouquinho e vamos finalizar com aquilo que nós vimos hoje, que foi justamente essa revolta que aconteceu em Salvador, em 1798, ela foi uma revolta popular de maioria negra, né, e foi incentivada também pela Revolução Francesa e pela Revolta de São Domingos, e ela foi duramente reprimida pelo governo de Portugal. E agora nós temos uma atividade, mãos à obra. Pois bem, é por isso que eu pedi para vocês trazerem cartolina hoje, porque vocês vão se separar em grupos e nós vamos fazer uma série de cartazes que vão fazer uma valorização da cultura africana, afro-brasileira. Então, eu vou lá buscar as revistas e nós vamos começar a fazer esse projeto agora. Até mais!